Muito bem, essa semana nós estamos numa caminhada para a finaleira do nosso processo, da nossa jornada da roda da vida. E eu quero trazer para esse encontro de hoje 5 reflexões, tá. O primeiro deles é o medo de mudar. Quando a gente começa uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de olhar para dentro, de ter ações diferentes, ou o fato só de você parar e olhar um panorama da tua vida já faz com que você perceba que algumas mudanças são necessárias. Só que essas mudanças, elas também trazem para nós o peso do medo da mudança, né? E o medo, ele não é uma coisa ruim, ele vem para te colocar em segurança. E se você percebe que esse medo está vindo, é justamente porque o território novo também está vindo. Então, sentir que esse medo existe, é importante que você fique atento, porque significa que sim, a mudança ela está de alguma forma acontecendo. Por isso que esse medo ele está, né, aparecendo e surgindo na sua vida. Um outro ponto que às vezes bloqueia esse avanço e que faz com que a gente não consiga, fique travado, não consiga dar esse passo, não consiga fazer as melhorias que a gente precisa na nossa vida, são os ganhos secundários, são os ganhos invisíveis. São aqueles que são vantagens que a gente tem de estar neste lugar, de estar, né, nesse status quo, nesse momento da sua vida. Mesmo que seja às vezes desconfortável, mas não te coloque em risco de algo novo. Ao mesmo tempo que quando a gente reconhece esses ganhos secundários, por exemplo, eu não vou romper com esse relacionamento porque, de certa forma, eu tenho alguém quando eu precisar conversar. Como se você não tivesse a capacidade de ter esse alguém ou criar novos vínculos de amizade. Eu acabo não começando uma faculdade, ou não começando a estudar, ou não participando de algum grupo de amigos, ou não melhorando minha rede de relacionamento, porque eu estou desviando o meu tempo para ficar em redes sociais ou para ficar naquela bolinha da preguiça, né? Então eu tenho um ganho secundário. Mapear esses ganhos secundários é importante. Então, é fazer um exercício, pega uma folha de papel, coloca uma linha no meio, como uma espécie de balança, e pergunte para você mesmo, o que eu ganho mantendo esse hábito, mantendo esse relacionamento, ou mantendo essa situação em que eu vivo atualmente. E do outro lado, você vai colocar o que você ganha mudando. E embaixo, você cruza, daí faz uma cruz, né? Faz. E embaixo você vai colocar aonde você ganha estando nesse lugar, o que você perde se mantendo nesse lugar. E do outro lado, o que você perde, o que você vai ter que deixar se você tiver que mudar. E nessa balança você vai conseguir medir se você tem mais ganhos saindo deste lugar, ou seja, avançando nessa mudança, melhorando a tua vida, ou se você tem mais ganhos ficando onde você está, mesmo que às vezes seja um pouco espinhoso ou incômodo. E aí também, essa é a primeira visão. A segunda visão é o que você perde. O que você perde mantendo nesse lugar? O que você perde mudando? Mas aí tem um pequeno risco de você não conseguir enxergar aquilo que realmente você ganha e o que você realmente perde saindo desse lugar onde você está. Justamente por causa desses ganhos secundários invisíveis que faz com que haja uma cegueira, que é a cegueira do medo de mudar. É justamente o primeiro que nós citamos. A outra situação que eu quero trazer para vocês é a despedida do que não faz sentido. Então você fez esse exercício, colocou na folha de papel, de um lado, seus ganhos e percas de estar nesse lugar, do outro lado, os ganhos e percas de sair deste lugar. Você vai perceber que o que você perde saindo desse lugar, às vezes, é o que te mantém nele. Porque, às vezes, nós temos dificuldade de nos despedir daquilo que não faz mais sentido. E isso envolve, inclusive, amizades,
inclusive histórias que você conta para você mesma, para você mesmo, que te mantém nesse lugar, que não te faz avançar. As pessoas que te trouxeram até aqui talvez não sejam as que vão te acompanhar para o próximo nível. E tá tudo bem, às vezes você vai ter que passar por esse luto de deixar essas pessoas pelo caminho, ou de não conviver mais tanto com elas e criar novos vínculos. Porque, veja, às vezes a gente não se pergunta, e às vezes a gente já não faz essa pergunta que eu vou fazer agora, justamente pelo medo da resposta. O que você faria se a tua vida mudasse para o que você realmente espera? E eu vou melhorar um pouquinho essa pergunta para algo que tem muito a ver com o tema das últimas semanas, que é: o que você faria ou quem você se tornaria se você ganhasse dinheiro? Talvez se você ganhasse dinheiro, você romperia a relação que você tem com a pessoa hoje, que você está. Talvez se você ganhasse dinheiro, você ficasse com medo das responsabilidades que esse dinheiro vai trazer. Talvez se você ganhasse dinheiro, você teria medo das atitudes que você fosse tomar. Talvez se você ganhasse dinheiro, você ia pensar que você agora não precisa mais ajudar ninguém. Entre outras coisas, tá? Então, esses medos que ficam no submundo, no escuro, são esses que o teu coração sente e faz com que você se afaste, né, dos teus objetivos, justamente pelo medo do que você se tornaria, de quem você é, tá? E acolher esses medos, reconhecer esses medos, vai deixar você mais livre para você poder superá-los e seguir em frente. E enfim fazer a roda girar. Porque às vezes a tua roda, você pode não perceber as mudanças de uma forma tão visível. De começo dos nossos exercícios, há semanas atrás, para agora. Mas se você parar um pouquinho e, e for analisar os pilares da tua vida, você vai ver que alguma coisa se movimentou. E o que não se movimentou foi por alguma coisa desses 5 pontos que eu falei, né? Que é o medo o medo de mudar, né? Os ganhos secundários que você não quer deixar, se despedir do que não faz mais sentido, medo do que você poderia ser se você ganhasse dinheiro, né? Se você ganhasse aquilo que você quer, se você se transformasse naquilo que você quer, e um outro que eu não falei aqui, que é o medo de fracassar, que é o medo do que os outros vão pensar se não der certo. Mesmo que seja algo que você não contou para ninguém, mas só o fato de você dar um passo e se comportar de um jeito um pouco diferente, já faz com que você trave, tá? Então, quando você encerrar esse vídeo aqui, pega uma folha, um papel, faça o exercício, né? Faça o exercício, coloque lá, de um lado, ganhos e percas de se manter nesse lugar, mas seja honesto com você, tá? Seja honesta com você, não minta. Não ficar passando a mão na cabeça de você mesmo, tentando: "Ai, tadinha, não é bem assim, eu não sou assim. Ai, eu não sou má assim, eu não penso, né". Para, para. Primeiro caminho para você evoluir é ser honesta com você mesmo. E esse é um passo de um adulto. A criança fica, massageando o próprio ego, na intenção de que é né, um desvio de visão de quem você realmente é, né. Faça isso e eu quero que você, no seu íntimo, responda quem você seria se você conquistasse aquilo que você espera. Quem seria você se você realmente ganhasse dinheiro? Você tem medo do que você eh, poderia se tornar? E depois dessas respostas, avalie o que te trouxe, né, o que veio para a superfície e trabalhe esses pontos. Trabalhe através de uma leitura, trabalhe através da busca de uma terapia, trabalhe através da autoanálise. E se você
não começou a fazer o audiolivro desse livro aqui, eu sugiro que você comece. Se você tem ele físico, leia. Se você tem ele em PDF, não sei se alguém aqui do grupo tem em PDF, manda aqui no grupo o PDF desse livro, mas realmente consumam essa leitura, porque ela vai ajudar você a entender aquilo que te traz, tá? Um grande abraço para você, ótima semana, na finaleira, na reta final deste 2025, na reta final da jornada da Roda da Vida. E se você ficar com alguma dúvida, me chama, que eu tô aqui para te ajudar. Bom? Grande abraço no coração e até a próxima.